Nós começamos na quarta-feira passada a examinar na Bíblia Sagrada a ação do Espírito Santo no processo de santificação. E nós vimos que para a santificação a necessidade não só da presença do Espírito Santo, mas também do Espírito Santo tomar posse da nossa vida. E quando ele toma posse da nossa vida, e eu me refiro a posse no sentido de domínio, que nós podemos ser dominados pela carne ou pelo Espírito. E quando somos dominados pelo Espírito Santo, começa a haver temor no nosso coração. Não é medo de Deus, é temor a Deus. Não é? Porque eu repito sempre que o crente, ele não deve ter medo de Deus. Porque Deus é Pai. O filho não deve ter medo do Pai. Mas o filho deve ter temor ao seu Pai. Isto é, respeito ao seu Pai. E se Deus é nosso Pai, nós temos que ter esse respeito para com Ele. Então, dentro desse temor, a gente começa a fazer a vontade de Deus. E no fazer a vontade de Deus, isso implica obediência e respeito a Deus. Muitas vezes, as pessoas querem se apresentar diante dos outros, mas isso não basta. Nós temos que ver a condição que nós estamos diante de Deus. E o que nos leva a esse temor é exatamente o Espírito Santo. Nós temos um caso bastante conhecido, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, quando um casal resolveu enganar os apóstolos como se pudessem enganar a Deus. Enganar a igreja como se pudessem enganar a Deus. Muitas pessoas enganam-se a si mesmo tomando essa posição. E naquela época, o Senhor tocou no coração de várias pessoas para que vendessem as suas propriedades e trouxesse para dentro da comunidade cristã, e ali eles repartiam. Esse plano era um plano de Deus naquela época. E exatamente um plano de Deus, porque estava para acontecer a chamada diáspora. Estava para acontecer aquele movimento de grande perseguição do povo judeu, principalmente dos apóstolos, e a igreja se espalharia. E aqueles que venderam os seus bens e aplicaram na obra de Deus ou com seus irmãos necessitados, nesse momento eles não sentiram falta de nada. Eles não tinham o que pensar para trás. Exatamente apareceu um casal, a Bíblia conta que Ananias e Safira. E eles venderam também a propriedade. Só que eles combinaram os dois. Vamos guardar uma parte para nós e vamos dizer que aqui é o preço de toda a propriedade. Olha, irmãos, o Senhor não tinha mandado vender. Aquilo era um ato que estava havendo no coração do povo, um ato voluntário. Então eles quiseram se mostrar, quiseram se tornar iguais aos outros, que é um defeito muito grande que tem na vida cristã. Quando nós olhamos alguém e queremos ser iguais àquela pessoa. Porque todos nós somos diferentes. Somos diferentes no ministério que Deus nos deu. Somos diferentes até mesmo em parte do nosso entendimento. É por isso que Deus levanta, e na sua palavra consta, que o Senhor deu uns para
E ele disse: o Senhor deu uns para mestres, deu outros para doutores da palavra. Mestre é aquele que ensina. O doutor, aqui no sentido bíblico, é aquele que doutrina, aquele que encaminha o conhecimento. Então todos nós, a Bíblia pergunta, são todos operadores de milagres? Todos curam? Não é falta de espiritualidade. É a igreja que se completa com os seus membros. O Senhor dá um dom, manifesta um dom espiritual em um, manifesta um dom espiritual através de outro, manifesta um do outro, e assim a gente se completa. Quando nós nos reunimos, nós nos completamos em Cristo. O adorno da igreja, o brilho da igreja está exatamente na complexidade que Deus traz através de Cristo e do Espírito Santo para a igreja, para que haja uma manifestação, não que um seja superior ao outro pelo que faz. Então eu não devo procurar imitar ninguém naquilo, no sentido ministerial, mas eu devo me conformar com o ministério que Deus me deu. E tendo o ministério que Deus me deu, eu colocar nas mãos do Senhor, e o Senhor vai usar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, para que o ministério seja completo. Mas aqui, eles disseram: nós vamos ser iguais aos outros. Só que já começaram errado. Venderam, chegaram diante dos apóstolos, retiveram parte do preço, e chegaram, depositaram aos pés dos apóstolos: olha, nós vendemos a nossa propriedade e está aqui diante de Deus. É muito perigoso a gente dizer que está entregando a Deus e entregando mentira. Eu já disse aos irmãos, vou repetir. E como pastor da igreja, eu vou chamar algumas pessoas a atenção. Porque tem gente que, quando vai trazer, digamos, o seu dízimo, ele traz só uma parte. E vai para frente como que vai enganar. Estou entregando daquilo que Deus me deu, aquilo que deve ser entregue. Não faça isso não. Pega aquilo ali e entregue como oferta. Mas não diga que é dízimo, porque é uma mentira. É uma mentira. E não vou dizer que vai acontecer materialmente. Pode acontecer materialmente, como aconteceu, mas espiritualmente a pessoa vai morrendo cada dia mais. Vai morrendo cada dia mais. E quando eles colocaram diante do Senhor, olha o que diz: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses para parte do preço da herança? E agora ele vem dizer o que eu disse para vocês: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder? Porque formastes esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre os que isto ouviram. Grande temor veio. Então, quando nós não temos temor ao Senhor, a nossa vida material ou a nossa vida espiritual pode ser destruída. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele habita na igreja. E ele confronta conosco a realidade da nossa vida, exatamente para que nós sejamos encaminhados ao processo de santificação. Veja bem, quantas mentiras nós estamos falando dentro da igreja para os nossos irmãos. Quanta mentira nós estamos falando, demonstrando e fazendo, como se aquilo fosse uma verdade. Olha, irmãos, quando se trata de coisas espirituais,
O Senhor disse: eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, ele vai estar convosco. Então, quando o crente, ele cai em si da presença de Deus, da presença de Cristo, através do Espírito Santo, ele começa a mudar de atitude em todas as coisas da igreja. Ele muda de atitude no que canta, ele muda de atitude quando ora, ele tem uma atitude diferente quando prega, ele tem uma atitude diferente em tudo que ele faz, no que ele oferta, no que ele dizima, no que ele fala, porque o Espírito Santo está nele. O Espírito Santo, ele cria temor dentro de nós, ele cria respeito para Deus, ele é enviado pelo Pai a pedido do Filho, exatamente para estar com a igreja. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Tá certo? Eu não vos deixarei órfãos. Então nós temos a companhia do Espírito Santo conosco de uma forma tranquila. Como é que o diabo trabalha para desfazer, desmoronar a nossa fé e o nosso temor a Deus? A Bíblia começa a mostrar, irmãos, desde o Velho Testamento, que se abre em 1 Samuel, capítulo 2. Vamos abrir. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. Acharam? Digo amém. Amém. Vamos ver a partir do versículo 12. O que é que leva à falta de temor com as coisas espirituais? Capítulo 2, versículo 12 em diante. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, que não conheciam ao Senhor. Olhe para cá, meu Deus. Quando a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor, nós estamos tratando aqui dos filhos do sumo sacerdote. Nós não estamos tratando de dois jovens qualquer. Nós estamos tratando de duas pessoas que estavam sendo preparadas para exercer o sacerdócio, e um deles poderia vir a ser o sumo sacerdote no lugar do seu pai. Aqui começa a responsabilidade paterna quanto aos filhos. Eu dou graças a Deus porque nós tivemos a grande preocupação com os filhos, agora estamos tendo com os netos, para poder ensiná-los no caminho do Senhor. Cada pai e cada mãe deveria ler esse texto de 1 Samuel e olhar para dentro de casa. Os dois filhos do sumo sacerdote, a Bíblia diz que eram filhos de Belial, então praticavam a iniquidade. Ainda diz, não conheciam ao Senhor. Esse não conheciam era no sentido de não respeitavam ao Senhor, não obedeciam à palavra do Senhor. E a Bíblia mostra que quando havia o costume de ser oferecido algum sacrifício, eles chegavam e metiam a mão no sacrifício e comiam no sacrifício. Alguém pode dizer, mas o que tem isso a ver? Tem a ver sim, porque Deus deu uma ordem acerca do sacrifício. E aquele sacrifício era oferecido segundo a ordem de Deus, mas eles não respeitavam a ordem de Deus, tá certo? E se você começar a notar, e você continua a ler até o versículo, capítulo 2 todo,
Você vai notar que o que aconteceu com esses moços, exatamente, foi que a mão do Senhor veio sobre eles para destruir. Não havia temor a Deus. É muito o que está acontecendo hoje em dia. Hoje em dia tem uma lei espiritual do diabo aplicado no meio do povo que se chama povo de Deus. E a lei sabe qual é? Não faz mal. Essa frase é muito comum. Mas isto não me faz mal. Se às vezes conversa com uma mulher e fala com ela, olha irmã, isso aqui não está certo. Não, isso aqui não faz mal, eu sou abençoado desse jeito. Eu volto a falar ainda porque eu sou insistente. Você conversa com um rapaz, você conversa com uma moça, com um homem. Não, isso aqui não faz mal, eu continuo sendo abençoado. Mas eu coloco uma pergunta bem grande. Até quando o Senhor vai ter misericórdia? Até quando o Senhor vai ter misericórdia na tua vida? Até quando o Senhor vai permitir dizer não faz mal? Isso não é um costume de agora. Achar as coisas de Deus pesadas e achar o mundo todo fácil, isso é um costume antigo. Essa expressão do não faz mal era muito antiga. Quer ver uma coisa? Abra Malaquias, o último livro da Bíblia. Não é Miqueias, é Malaquias. Malaquias mesmo que já viu, né? É. Malaquias, capítulo 1. Olha aqui como está o pessoal do não faz mal. Hein? Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento. Me perdoe, meus irmãos. O último novo é Apocalipse, né? Malaquias, o primeiro capítulo. Vamos ler um pouquinho. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amastes? Pessoa olha para si, Deus tem derramado bênçãos sobre a pessoa, e ele começa a reclamar de Deus. Não, que aproximação tem de Deus para mim? Que amor Deus tem por mim? Se eu estou nessa situação, sou amado de quem? Por quê? Que forma de amor é esse? Nós não entendemos a profundidade do amor de Deus. Quando chega no versículo 6, olha o que o Senhor fala. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Vocês não me chamam de pai? Vocês estão me honrando com o quê? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós. E olha com quem Deus vai falar aqui primeiro. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e dissestes, em que desprezamos nós o teu nome? Que tipo de desprezo está sendo feito a Deus? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havíamos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo, o enfermo não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, o aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos.
O versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 8. Trazeis animal certo para sacrificados e dizeis, não faz mal. E a religião não faz mal. É a religião de tudo posso. A religião de Cristo é diferente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo que é lícito me convém. Nem tudo que é lícito me convém. Então eu olho e a pessoa diz, mas isso aqui não é uma coisa imunda. Mas eu tenho que olhar para mim e dizer, o Espírito Santo está aqui dentro de mim. Glória a Deus. Eu tenho o temor de Deus. Então isso aqui pode ser lícito para todo mundo, mas eu como filho de Deus, para mim isso é imundo. Eu tenho que tirar da minha vida. E é exatamente esta ação que o Espírito Santo faz para modificar a nossa vida. Um exemplo de falta de temor muito grande, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 12, mostrando falta de temor, falta de reverência, falta de respeito às coisas espirituais. O apóstolo Paulo, escrevendo em Hebreus, capítulo 12, no versículo 10, ele diz o seguinte: porque aqueles, na verdade, por pouco tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nós temos que ser participantes da santidade de Deus. Glória a Deus. E somos corrigidos por causa disso. E a Bíblia nos mostra de uma forma muito clara. Quando fala também no caso de Esaú, veja bem o que é que um prato de guisado tem a ver com a primogenitura de um homem. Eu garanto que Esaú trocou a sua primogenitura com o seu irmão, sem acreditar na consequência que aquilo lhe traria. E a prova que ele não acreditava na consequência é que ele foi preparar a caça para trazer para o seu pai comer. É verdade. E quando seu pai olhou para ele e disse assim: quem é você? Eu sou Esaú, teu filho. O pai disse: ih, teu irmão já veio na frente. E eu já abençoei teu irmão. Eu já abençoei teu irmão. Ele não teve respeito àquilo que era espiritual e material na sua vida. E a Bíblia diz, Deus diz, eu amei a Jacó e desprezei a Esaú. Então, atos irrefletidos afastam da nossa vida a santidade e o Espírito Santo se afasta de nós. Diz que a palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não entristeçais. O ato de Esaú parece um ato qualquer. Não, eu estava brincando com meu irmão, eu estava com fome, eu estava brincando, então peguei o prato de lentilha e comi. Pecado comer o prato de lentilha? Jacó me dá metade disso aí, Jacó. Jacó muito vivo, eu troco. De que é que me serve a minha primogenitura se eu estou com fome? De que é que te serve a vida espiritual se há uma outra necessidade que você acha predominante na sua vida? De que é que serve estar na presença de Deus se tem alguma coisa mais atraente naquele momento? As decisões que normalmente norteiam de uma forma direta a nossa vida, a maioria delas são decisões instantâneas.
principalmente para a destruição da nossa vida. São impulsos. E na nossa vida espiritual, nós não podemos viver de impulsos. Nós temos que viver de realidade, realidade da palavra. Realidade no conhecimento das coisas espirituais e na vivência das coisas espirituais. Aquilo que pode parecer mais simples da vida espiritual é superior ao maior tesouro desta terra. Então nós temos que saber mensurar. E nós não temos que mensurar com o espírito humano, nós temos que mensurar com o Espírito Santo que está dentro da nossa vida. Se assim o fizermos, nós teremos um crescimento espiritual. Por que a Bíblia diz que existem muitos que ainda querem continuar tomando leite? Seu organismo parece não estar preparado para um alimento mais sólido. Mas o Senhor não nos quer assim. O Senhor nos quer como Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu já falei para vocês algumas vezes. Quando alguém me pergunta qual a maior expressão que Paulo disse na Bíblia, eu considero esta: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Esta é uma expressão muito forte. Analise a sua vida material e a sua vida espiritual. Aquilate e veja se você tem coragem de dizer isto para alguém. É difícil. Então, a meu ver, a expressão mais forte de Paulo é exatamente essa: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ali está todo o Evangelho embutido na vida de Paulo. É interessante que nós temos isso. Então o Evangelho do não faz mal é o Evangelho da falta de temor. Não, isso aqui não faz mal, aquilo não faz mal, aquilo não faz mal. A Bíblia diz que um pecado chama outro pecado. Como um abismo chama outro abismo. Então veja o seguinte: o problema do pecado e o problema do entristecimento do Espírito Santo é o começo de uma ação. É o começo de uma ação. Tá certo? Se a gente vai para uma academia, ele começa a levantar poucos quilos. Com bastante tempo ele está levantando bastante quilos. Ele mesmo se admira: como eu consigo levantar isso? Levanto mais do que o meu peso, levanto mais do que não sei o quê. É uma ação contínua. Então a ação na nossa vida espiritual, a ação do Espírito Santo, se nós permitirmos, ela é contínua. Se nós permitirmos a ação da carne, ela é contínua. Quanto mais a carne se fortalece, o Espírito se enfraquece. E quanto mais o Espírito se fortalece, a carne enfraquece. Isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, é claro: aquele a quem vos submeterdes, desde vocês são salvos. E a gente começa devagar. Começa devagar, crescendo num campo ou crescendo no outro. Só que quando se cresce num campo, se diminui no outro. E se nós olharmos para Cristo, como está aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, se olhar para Cristo, a Bíblia diz que ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça, diante de Deus e dos homens. Ele crescia. Jesus não veio estagnado, já veio com aquilo preparado. Jesus veio para crescer aqui na terra, diante do seu povo, para que o seu povo visse que havia possibilidade e necessidade que nós também pudéssemos crescer espiritual. Nós abrimos Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
Vou ler do versículo 1, mas a minha base está mais no versículo 3. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, aquela festa judaica, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles não estavam festejando Pentecostes, eles estavam no cenáculo, orando e aguardando a promessa do Pai. Veja bem, eles não estavam comemorando a festa do Pentecostes. A Bíblia não diz que eles estavam comemorando a festa do Pentecostes. Eles estavam em obediência ao que Jesus disse. Ficar em Jerusalém e aguardem que eu vou mandar o poder do céu. Eles estavam reunidos. A Bíblia diz que era cerca de 120 homens. Eles não estavam na multidão da festa, mas eles deixaram a festa para estar reunidos como Jesus determinou. E quando estavam reunidos ali, de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Não foi um vento, como diz o Benihim e outros, não é? Não foi vento que trouxe o Espírito Santo, não. Um som como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Aquele som. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos pensar um pouquinho. O efeito do fogo é variado. O fogo não traz só o calor. O fogo não somente queima, mas o fogo também ilumina. O fogo também clareia. Clareia. E o fogo do Espírito Santo, no sentido que nós estamos falando aqui da santificação, ele traz uma iluminação na nossa vida para que entendamos a vontade de Deus na sua palavra e possamos palmilhar o caminho que o Senhor quer que nós palmilhemos. Lá em João está escrito que o Espírito Santo, Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai nos iluminar, vai nos fazer entender o que é pecado, o que é justiça, o que é juízo. O Espírito Santo vai nos fazer entender. Jesus diz, o Espírito Santo, ele vai fazer com que vocês se lembrem das palavras que eu vos tenho falado. A Bíblia diz, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então esta luz que o Espírito Santo traz vai iluminar a nossa vida de tal modo que nós não vamos ter dificuldade em dizer, isto aqui eu não devo fazer porque é pecado, isto aqui eu vou fazer porque é a vontade de Deus. Mas para isto eu tenho que atender às palavras de Jesus Cristo quando diz, nos ensina a orar, seja feita a tua. Então eu tenho que conhecer a vontade do Senhor para poder aceitar o Espírito Santo me dirigir. Porque se eu conheço a vontade do Senhor, o Espírito Santo vai me dirigir com a maior tranquilidade. Vai me dirigir com a maior tranquilidade. Agora, se eu quero que a minha vontade sobrejugue todas as demais coisas, o Espírito Santo não vai me guiar. Pois está escrito, o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele.
Entregar no caminho não é dizer assim, eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali. Não, é olhar assim, Senhor, o que tu queres? Por onde queres que eu vá? Qual a forma que tu queres que eu caminhe? Qual o modo? Então, quando Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo, eu não tenho mais uma vontade própria. Se eu desejo matar, eu não vou matar. Não é porque tenha medo da polícia. Se eu desejar adulterar, eu vou adulterar. Não é porque tenha medo de nada. Se eu desejar difamar, eu não vou difamar, eu não vou caluniar. Não é porque tenha medo de nada. É porque eu tenho temor a Deus. O Espírito Santo habita em mim, ele me ilumina e o homem do pecado tem que desaparecer da minha vida. Porque é uma luta entre o homem do pecado e o homem de Deus. A Bíblia diz que nós vivemos uma guerra. E quando nós deixamos o Espírito Santo decidir por nós dentro desta guerra, somos iluminados, deixamos o fogo do Espírito Santo decidir por nós dentro dessa guerra. O que acontece exatamente é que nós seremos vitoriosos em Jesus Cristo. Vou citar um texto bíblico para vocês, só para vocês terem uma ideia o que é que a palavra de Deus, que o Espírito Santo, através da palavra, faz com a vida da pessoa. Nós estamos abertos no livro de Atos Apóstolos, você pode abrir Atos capítulo 19. Espírito Santo, o processo de santificação, ele traz libertação. E ele faz a gente pegar tudo que não presta e deixar de lado. Você pega aqui Atos capítulo 19, versículo 19. Olha aqui. Aqui eram feiticeiros que começaram a seguir o Evangelho. Quem sabe se você não tem um livro de bruxo guardado em casa ainda? O Espírito Santo vai se libertar de porcarias que estão guardadas. Eu às vezes olho assim para a minha estante e tenho vontade de queimar um bocado de livro. Eu tenho livro dos médios, eu tenho livro de não sei o que, eu tenho aquilo tudo, que eu leio aquilo para poder estudar, poder ministrar e falar. Mas tem hora que eu olho para aquilo ali e me dá assim um nojo, dá vontade de tocar fogo naquilo. Mas eu, como pastor, eu tenho que ler aquilo. Eu estou lendo aquilo, não é para... Não vou ler o livro de São Cipriano para poder fazer aquele troço lá. Mas para alguém tocar naquele assunto, livro dos Espíritos, livro dos médicos. Inclusive, quando meu sogro, antes de morrer, pouco antes de ficar cego, ele me deu uma coleção de livros dos médicos, né? Eu não sei se foi a Noite que falou assim, tu devia jogar isso fora. Mas não, você lê aquilo para você saber onde vai aquela profundidade. Não é que eu me converti ao cristianismo e eu fazia aquilo. Eu tenho exatamente para exame. Como eu tenho o livro dos Mormons, eu tenho a Bíblia do Testemunho de Jeová. Porque a gente vai dar um estudo, a gente vai buscar neles. Eu tenho o Alcorão, quando a gente estava dando estudo sobre o islamismo, não é? Eu fui conversar com uma pessoa, eu já tinha o Alcorão, eu fui conversar com um árabe amigo meu, e ele me deu livros do islamismo, que eu tenho muitos amigos árabes. Antigamente, né, eu nunca mais nem os vi, entende? E eles me deram vários livros do islamismo, ensinando, ministrando aquilo tudo ali. Mas não o que eu queria, eu falei, mas eu quero conhecer para poder saber o que eu vou dizer disso aqui. Para afirmar uma coisa e não deixar ninguém com dúvida. Tá certo, irmãos? Então veja a posição. Também muitos do que seguiam artes mágicas, feiticeiros, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos.
E feito a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. Olha o valor que aqueles livros tinham. Eles não foram nem vender, eles tocaram fogo. Isso que estou dizendo aos irmãos. Se tiver alguma coisa em casa, não venda não, jogue fora. Aqui tinha uma irmã que eu amava muito, o Senhor já levou. Eu chegava na casa dela, sempre brincava com ela, a tigela ser bonita e uma imagem de uma Nossa Senhora de não sei o que naquela tigela. E eu sempre brincava com ela. Depois ela tornou-se muito íntima, assim tipo ermita. Eu cheguei na casa dela um dia e brincando com ela, peguei aquela tigela. Sabe que a tigela escorregou da mão, caiu esse pedaço? Ela olhou para mim e começou a rir. Disse assim, pastor, eu sabia que você ia fazer isso um dia. Quer dizer, se eu soubesse, eu já tinha feito há muito tempo, né? Ela mantinha uma imagem de escultura dentro de casa, ela tinha ganho aquilo há muito tempo. Então nós temos que nos livrar de muitas coisas. O Espírito Santo vai falar o teu coração, a tua vida, você vai falar de muitas coisas. Irmã Dorinha, que o Senhor já levou, o marido bebia muito. Um dia depois de não sei se foi uma ceia ou foi uma escola dominical, eu sei que eu ministrei uma palavra acerca de coisas imundas dentro de casa, ela disse que o Senhor falou no coração dela. Quando ela chegou em casa, ela pegou as garrafas de bebida do marido, na vista dele, disse assim, Oséias, nunca mais dentro da minha casa. Oséias aceitou Jesus depois. Glória a Deus. Passou para o Senhor firme. Não entende o negócio? E tem a atitude que nós temos que tirar, nós temos que nos livrar de algumas coisas que estão dentro da nossa casa. E o Espírito Santo vai iluminar, ele vai falar conosco. Essa porcaria tem que ser tirada. Glória a Deus. Não é como muitos ensinam. Outro dia alguém me perguntou, escuta, minha mãe e meu pai já faleceram, eu queria colocar uma fotografia, coloquei uma fotografia dele na parede, e alguém me disse que aquilo é pecado. Que meu pai, eu falei, não, o que é isso, gente? Você está adorando seu pai e sua mãe? Não, é uma lembrança, então coloque o retrato do seu pai e de sua mãe. A Bíblia diz que eu não posso ter uma imagem, uma figura que eu adore. Verdade. Se você entrar na minha casa, você vai ver uma fotografia do meu pai. Tem um quadro do meu pai e minha mãe, até eu vou procurar. Se você entrar no meu escritório, você vai ver uma fotografia do meu pai, minha mãe. Pessoas que eu amo. Não é porque sou para terminar que eu deixei de amar. Agora eu não adoro, eu não faço pedido a eles. Eu sinto falta, eu sinto saudade. Não entende qual é o negócio? Então nós temos que nos livrar de muita coisa. O Espírito Santo, ele opera como poder para nós resistirmos o mal. A nossa vida está entregue nas mãos do Espírito Santo de Deus, que nós vivemos com o Espírito Santo na nossa vida, nós podemos resistir o mal, porque nos dá força. Mas ele só dá força a quem se prostra diante do Senhor e obedece a palavra de Deus. Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor como Ele quer, o que vai acontecer conosco? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele é bem claro. Ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora, eu vivo é no Filho de Deus. Nossa velha natureza deve estar crucificada com Cristo. Vocês sabem que os espíritos imundos, eles procuram ter influência sobre a nossa carne. O que a Bíblia diz? Que a nossa luta espiritual é a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. É demônios que procuram fortalecer a nossa carne exatamente para que nós
lutemos contra o nosso espírito, mas nós devemos dar lugar ao espírito para que o nosso espírito seja fortalecido e a nossa carne enfraquecida nesse caso. É interessante, irmãos. Quando você abre Romanos, capítulo 8, capítulo muito conhecido dos irmãos, capítulo 8. No versículo 26, nós vamos encontrar o seguinte, que nós temos a ajuda do Espírito Santo para conosco. Ele geme de forma inexprimível. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Nós temos que levar ao Senhor e dizer: Senhor, manda o teu Espírito me ajudar na minha fraqueza, Senhor. Fortalece a minha vida espiritual. Muda, transforma. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha aqui. E eu ainda vou mais adiante. Não só não sabemos pedir como convém, mas existe um outro defeito muito grande na nossa vida espiritual, que nós devemos corrigir. Nós não temos coragem de pedir como convém. Nós não temos coragem de dizer a Deus a verdade como deve ser dita. A gente começa com meias palavras, como que querendo enrolar o Senhor. Nós temos que ter o coração aberto diante de Deus, dizer: Senhor, é isso, Senhor, eu não presto mesmo, Senhor, eu fiz, Senhor, eu fiz, Senhor, eu fiz, Senhor, tem misericórdia, Senhor, ajuda-me na minha fraqueza. A tua palavra diz que o teu Espírito me ajuda nas fraquezas. Manda o teu Espírito me ajudar nas minhas fraquezas, porque eu quero ter uma vida de santificação. Glória a Deus. E a situação começa a mudar. Verdade. A situação começa a mudar. E quando a situação começa a mudar, irmãos, o Espírito Santo começa a encher a gente de gozo e de alegria. Está escrito lá em Atos 13:52, que o Espírito Santo traz alegria à nossa vida. O Espírito Santo traz alegria à nossa vida. Quem é a primeira pessoa que a Bíblia me diz que o Espírito Santo trouxe alegria na vida? Abra Lucas. Esse exemplo é muito importante. Lucas, capítulo 13. No Lucas capítulo 10, desculpa. Olha aqui se alegrou do Espírito Santo. Lucas 10:21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus do Espírito Santo. Sede meus imitadores, como eu fui de Cristo, diz Paulo. Paulo disse: eu estou alegre nas minhas fraquezas. Eu estou alegre quando o Senhor me disse: a minha graça te basta. É interessante, não é? Pastor Elias, quem alegrou-se no Espírito Santo? Jesus. Jesus é o nosso exemplo. E ele alegrou-se no Espírito Santo quando os apóstolos voltaram, os 70 voltaram. Senhor, no teu nome, até os demônios se sujeitam. E Jesus disse: eu vi Satanás como um raio cair do céu.
Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Isto é, alegrai-vos pela vossa salvação. Naquela mesma hora se alegrou Jesus do Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Em outra tradução diz que revelaste aos pequeninos. A alegria do Senhor, irmãos, ela vem na nossa vida através de uma ação espontânea do Espírito Santo, quando nós permitimos que Ele penetre em nossa vida e haja da forma como Deus quer. Aí nós somos crentes alegres, nós somos crente transbordante. O crente alegre não é só o que dá glória e aleluia, é o que dá glória e aleluia você sente que vem de dentro da alma. Porque existe o glória e aleluia vazio, né? Aquele só do costume. Mas tem a hora que a pessoa diz assim: glória a Deus, aleluia. E já viu que tem gente que dá glória e aleluia assim, tão cheio, ainda está sorrindo, ele está transbordando. É a ação do Espírito Santo nos alegrar. A nossa vida, para ser uma vida de santificação, uma vida com preparo especial para o arrebatamento da igreja, nós temos que deixar o Espírito Santo não é só tomar conta da igreja, mas é habitar em cada um de nós. É nos tornarmos templo e habitação do Espírito Santo. Amém?